Bem-vindo à aula da avaliação neurológica simplificada e avaliação do grau de incapacidade. Me chamo Maria Anete. Iremos apresentar o novo formulário apresentado pelo Ministério da Saúde desta nova forma da avaliação. Esta forma de avaliação, neste momento, nós iremos realizar o passo a passo de cada item examinado, para que todos possam aprender de uma forma simples. Este é o novo formulário para avaliação. Sempre começando a avaliação pela face, começando pelo nariz, seguido pelos olhos, as mãos, os membros superiores e os membros inferiores. Aqui nós temos o formulário completo da nova forma de avaliar o paciente. No final, teremos a outra parte da avaliação, que é a classificação do grau de incapacidade desta avaliação. Na parte de baixo da folha da classificação do grau, nós temos as informações dos sinais e sintomas apresentados em cada grau correspondente ao grau 0, 1 e 2. A avaliação e monitoramento da função neural. Esta avaliação neurológica simplificada, ela vem avaliar o estado do nervo e da função neural autonômica, sensitiva e motora. Para que serve esta avaliação? Ela vem para monitorar mudanças no estado do nervo e da função neural, identificar neurites silenciosas ou dolorosas, determinar o tratamento clínico e cirúrgico, monitorar a resposta ao tratamento. Quando devemos realizar? Devemos realizar no início do tratamento ou de 3 em 3 meses, quando houver queixas do paciente, maior frequência nas neurites e reações, na alta, antes e após as intervenções cirúrgicas, exercícios e autocuidados. Quem é que pode realizar esta avaliação neurológica simplificada? É todo profissional devidamente capacitado, treinado para realizar esta avaliação. Continuando a orientação da avaliação. Qual o grau atribuído na avaliação? O grau atribuído é 0, 1 e 2. Não existe grau 3. O grau, ele vem para medir ou indicar a existência e ou deformidades visíveis em olhos, mãos e pés. Para que serve esta avaliação? Ele vem para observar
os indicadores epidemiológicos e operacional. Vem subsidiar os programas como avaliação e planejamento, estudos, precocidade do diagnóstico, risco de desenvolvimento de reações, quando devemos realizar no início e no final do tratamento. Porque eu tenho que colocar na notificação do SINAM o grau que este paciente iniciou o tratamento e o grau que este paciente terminou o tratamento. A soma de OMP são olhos, mãos e pés. É a soma dos graus de incapacidade atribuídos a cada segmento dos olhos, mãos e pés, tanto do direito como o esquerdo. Também vem subsidiar os indicadores epidemiológico e operacional, avaliação dos resultados e avaliação da qualidade do serviço. Também no início, no final do tratamento e antes e depois das intervenções. Iremos agora começar a avaliação do nariz. O formulário, ele já começa com este primeiro passo, que é a avaliação do nariz. É importante orientar o paciente o procedimento que irá ser realizado naquele momento com o paciente. É importante também obter a lanterna e o examinador, ele vai com o polegar e o dedo indicador elevar o nariz e com a ajuda da lanterna você vai examinar o nariz. No momento único que você vai verificar o nariz, você já vai observar se este paciente apresenta ressecamento, sim ou não, feridas dentro do septo nasal, tanto direito como esquerdo, sim ou não, e perfuração de septo nasal. Optamos por este segundo slide, que durante a avaliação observamos que não tem ressecamento, então registramos N de não. Feridas. Neste momento, observamos que o paciente também não tinha ferimentos. Registramos N. Perfuração de septo nasal. Neste segundo slide, consideramos que tudo está normal. Não tem perfuração de septo nasal. Neste terceiro slide, o paciente apresenta um desabamento do nariz. No quarto slide, ou quarta figura, e a quinta figura, tem a demonstração de perfuração de septo nasal. Aqui temos que fazer uma ressalva. Nós temos que excluir outras causas que não seja da hanseníase. Por exemplo, a leishmaniose, ela tem perfuração de septo nasal. Se ele já teve,
então a perfuração não é da patologia da hanseníase. E o registro da nossa avaliação ficou desta forma como registramos. Ao final da avaliação, o formulário do nariz, ele ficou desta forma: ressecamento não, feridas não, perfuração de septo nasal não. Quero lembrar vocês que nesta avaliação do nariz não tem classificação de grau. Não existe classificação do grau de incapacidade. É apenas inspeção e registro do que você observou, dos sinais apresentados pelo paciente. Nervos da face. Agora iremos começar a avaliação dos olhos. É importante que temos que conhecer esses troncos nervosos apresentados durante a nossa avaliação, até porque precisamos avaliar o trajeto destes nervos. Primeiro nervo da face é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, a sua função principal é sensitivo, responsável pela dor, pelo tato e temperatura dos olhos, nariz, boca, dentes e língua. Qual a incapacidade que é causada por este tronco de nervo que foi atacado pelo bacilo da hanseníase? A deformidade deste nervo estando inflamado é a diminuição ou perda da sensibilidade da córnea, podendo resultar no ressecamento da córnea. Segundo nervo da face, nervo facial. O nervo facial, sua principal função é inervação motora da musculatura facial, qual a incapacidade ou deformidade causado por esse tronco do nervo facial estando inflamado pelo bacilo. Ele tem como incapacidade a paresia, que é a diminuição da força muscular, ou paralisia, perda dessa força, podendo resultar em fenda palpebral. E aqui nós chamamos de lagoftalmo. Agora nós iremos começar o passo a passo da avaliação dos olhos. Primeiro item a ser avaliado nos olhos é diminuição da sensibilidade da córnea. Para que seja realizado esta avaliação, é necessário alguns materiais, como o fio dental sem sabor e cor, e uma régua, para que você possa mensurar o tamanho deste fio a ser realizado a avaliação. Sempre orientar o procedimento ao paciente, para que ele possa entender e colaborar. O examinador, ele deve ficar na frente do paciente,
mostrar o dedo indicador e pedir que ele olhe para o dedo indicador ou para a sua testa ou fronte. Este fio, ele tem que ser 5 centímetros livre para que você possa realizar o exame. Ao tocar, você vai tocar aonde? Você vai tocar na parte da periferia temporal da córnea, não é na esclera. E ao tocar com o fio, você vai observar o piscar do paciente. É de imediato? É demorado? É ausente? Se é imediato, é normal. Se é demorado, tem problema. E se é ausente, ainda mais o problema está acentuado. Nervo da face. O nervo facial, a sua principal função é inervação motora da musculatura facial, qual a incapacidade e ou a deformidade causada por esse trajeto do nervo, estando atacado ou atingido pelo bacilo. É a incapacidade e a deformidade principal é a paresia, diminuição da força muscular, ou paralisia, perda da força, podendo resultar em fenda palpebral, que chamamos lagoftalmo. Agora, iremos começar a avaliação dos olhos. O primeiro item da avaliação dos olhos é diminuição da sensibilidade da córnea. Para realizar este exame, temos que orientar o paciente como será realizado o procedimento. O examinador, ele fica de frente para o paciente, orienta ele a olhar para o seu segundo dedo indicador, ou olhar para a testa ou fronte, e com o fio dental sem sabor e cor mensurado pela régua, que é 5 centímetros livre, deve-se tocar na periferia temporal da córnea. Ao tocar nesta área da córnea, você tem que observar o piscar do paciente. É de imediato? É demorado? É ausente? Se for imediato, está normal. Se for demorado ou ausente, ele está com problema. Aqui iremos demonstrar como podemos realizar esta avaliação. É um pequeno vídeo demonstrando como você pode tocar na periferia temporal da córnea com o fio. Aqui nós estamos demonstrando um olho para visualizar melhor a área da córnea, o pontinho vermelho, e como se deve tocar no segundo slide
direto com o fio na córnea. Passaremos para a segunda parte da avaliação, segundo item, que é diminuição da força muscular da pálpebra superior. E você vai registrar sim ou não. O examinador, ele tem que estar de frente do paciente e olhar de baixo para cima, observando esta musculatura. E você vai registrar o que você está observando. O olho direito deste segundo slide, ele tem a força preservada. No olho esquerdo, se observa uma abertura, olhando suavemente de baixo para cima. Você observa uma fenda, então você vai registrar. Tem diminuição? Sim. Neste outro exemplo, nesse terceiro slide, você vai observar o pregueamento desta pálpebra e você vai registrar. O olho direito, observando neste outro slide, ele não tem quase pregueamento. Então, olho direito, ele está com diminuição da sensibilidade. Então, tem diminuição da sensibilidade? Sim. O olho esquerdo apresenta pregueamento e o registro é não. Aqui, como podemos realizar esta avaliação? Esta avaliação é uma avaliação do tônus muscular. Pede-se que o paciente feche os olhos suavemente. O examinador, com o dedo mínimo, com o dorso desse dedo mínimo, vai tentar elevar a pálpebra superior e vai observar a resistência desta pálpebra ao retornar à sua posição anterior. Continuando a avaliação dos olhos. Avaliar o tônus muscular. Pedir ao paciente para fechar os olhos suavemente. E o examinador, com o dedo mínimo, com o dorso, tenta elevar esta pálpebra superior com o dedo mínimo. O examinador, ele tem que observar ao examinar se tem resistência ao retorno à posição desta pálpebra. Se o paciente tiver uma diminuição da resistência ou pregueamento, ele pode estar apresentando um problema de paresia, diminuição da força muscular. E a demonstração está desta forma. Quinto dedo, dorso, eleva e observa o retorno da pálpebra.
a gente sempre vai fazer um lado e depois o outro. E você pode comparar os dois lados ao mesmo tempo, elevando, solta e observa o seu retorno. Outra parte da avaliação dos olhos. Continuaremos precisando da régua nesta avaliação. Orientar o paciente que feche os olhos suavemente e você vai observar quando ele fechar os olhos sem força. E observa se tem fenda. Neste exemplo, deste slide, nós observamos que o paciente ele tem uma abertura ao fechar os olhos sem força. Ele tem mais ou menos 2 milímetros registrado através da régua no meio do olho, ou seja, na parte central do olho. Também podemos orientar este paciente a fechar os olhos com força máxima que ele puder. O olho esquerdo registramos 0. Por quê? Porque está unindo bem. Ao fechar os olhos com força, ele pode diminuir a fenda, mas vamos agora analisar esse segundo slide. O segundo slide, mesmo você pedindo para ele fechar ou ela fechar os olhos sem força, você já viu que tem uma abertura muito acentuada desta pálpebra. E aqui podemos registrar que esta pálpebra tem de abertura 4 milímetros e o esquerdo 0. Este outro exemplo, ou terceiro slide, se o examinador pedir para ele fechar os olhos com força máxima ou total, nós podemos registrar que é 0, não tem abertura. Voltando ao primeiro exemplo do slide, que tem uma abertura de 2 milímetros ao fechar os olhos sem força, mas você pediu para fazer com força, ele pode ter a musculatura um pouco melhorado e ele pode voltar para o 0. Porém, aqui já é um problema e uma classificação para o grau. A outra parte da avaliação dos olhos é observar se o paciente apresenta triquíase, que é uma disposição dos pelos dos cílios que são mal implantados para dentro dos olhos. Se você, ao examinar, observou algo de anormal, você vai registrar sim ou não. Nós optamos em registrar não. Equitrópio. O equitrópio é a eversão da pálpebra inferior. E você aqui tem que excluir outras causas, outras patologias, porque tem outras patologias de dermatologia que apresenta este quadro. Então, registrar o que é referente à hanseníase. Nós optamos em registrar que não tem equitrópio.
Mas se o paciente estivesse apresentando, eu iria registrar S de sim. Continuando a avaliação. Opacidade da córnea central. Aqui é a apresentação dos olhos normais. Tem brilho, transparência e eu registraria. Tem opacidade? Não, estão normais. Neste segundo exemplo, ou segundo slide, apresenta opacidade corneana de ambos os olhos. Não tem brilho, é fosco, e você observa isso bem e você registra o que está observando. Neste exemplo, ele tem opacidade? Sim, em ambos os olhos. A última parte da avaliação dos olhos. Para realizar a acuidade visual, precisamos obter alguns materiais, como a tabela Logmar. Esta tabela, ela não pode ser passado um papel contact em cima para preservar a escala, não pode, porque pode ter brilho, tem que ser no normal, a escala. A escala da tabela Logmar, você tem que mensurar no chão 3 metros. Você pode registrar a coluna ou o optotipo aonde o paciente conseguir ler, pode ser a referência do registro tanto do que tem do lado direito como do esquerdo. Oferecer um oclusor para o paciente. Esta tabela, a linha 0,8, ela deve estar na altura dos olhos do paciente. A tabela não pode ficar nem muito para cima, nem muito para baixo. Apontar os desenhos ou os optotipos com um lápis ou caneta preta. Você pode orientar o paciente bem para que ele possa entender os desenhos e pode mostrar de 2 ou 3 desenhos de cada coluna ou de 2 a 3 optotipo da coluna. E perguntar do paciente se ele tem óculos. Se tem óculos, o exame deve ser realizado com o óculos. Começar pelo direito e o seguido esquerdo. E você vai mostrar para o paciente e realizar esse exame. E registrar o que você observou. Neste exemplo, esta paciente está sem correção, sem óculos e só vê vulto. O lado esquerdo, nós optamos em colocar 0,3, sem correção. Se o paciente, você explicou, demonstrou, procurou ajudar o paciente para que ele entendesse a avaliação pela tabela e você teve dificuldade, você pode também fazer este exame através da contagem de dedos, que tem que ser mensurado no chão 6 metros
e você orienta o paciente da mesma forma a realizar o exame, a contagem de dedos, com óculos ou sem óculos, e registrar. Olho direito, o paciente ele lê, ou seja, conta dedos a 6 metros de distância, neste exemplo com óculos que nós colocamos. CC é com correção. E o lado esquerdo, esta paciente só sabe identificar a contagem de dedos a 5 metros de distância. O primeiro exemplo com o oclusor. Aqui se chama a atenção que o lado direito, vê vultos, é grau 2. No segundo exemplo, a contagem de dedos a 6 metros é problema no olho esquerdo. Se não contar a 6 metros, e sim foi a 5 menos 1 metro, é problema, é grau 2. Avaliando todo aqui o olho, nesta parte da acuidade visual. Olho direito, no primeiro exemplo, grau 2. Olho esquerdo, grau 0. Segundo exemplo, lê a 6 metros, grau 0. E o lado esquerdo, grau 2. O final da avaliação dos olhos, o registro fica desta forma. Diminuição da sensibilidade da córnea. Optamos, no nosso exemplo, durante a demonstração, que o nosso paciente apresentava a diminuição, sim, do olho direito e não do olho esquerdo. Tônus muscular, diminuição da força muscular da pálpebra superior. Optamos em colocar que tinha diminuição, sim, e não no esquerdo. Fecha os olhos sem força, o exemplo, 2 milímetros do lado direito e 0 do esquerdo. Fecha os olhos com força, aqui a gente referiu anteriormente que ele pode ter uma musculatura um pouco preservada, que de 2, ele fazendo força, ele pode unir as pálpebras. Então, de 2 foi para 0. Mas aqui é um problema. Olhando por esses 2 milímetros, ele já tem um grau 2. Triquíase. Optamos em registrar não no olho direito e não no olho esquerdo. Ectrópio. Também optamos em registrar que não tinha nem no olho direito e nem no esquerdo. Opacidade da córnea. Também se referimos no primeiro exemplo do olho normal, que estava tudo bem, então registramos N de não. Não tem opacidade, nem no olho direito e nem no esquerdo. Acuidade visual. Colocamos vulto no olho direito, aqui já é grau 2, e o esquerdo, 0,3, está normal. E finalizamos a avaliação neurológica simplificada, finalizamos desta forma. Agora, iremos classificar o grau da avaliação neurológica simplificada. O que nós encontramos? Qual o maior grau do olho direito? O maior grau foi 2. E o olho esquerdo foi 0. Por que foi 2? Porque nós vimos que a paciente, ela via vultos e também apresentava no olho direito 2 milímetros de abertura da pálpebra. E o olho esquerdo era 0 porque estava tudo normal.
Aqui embaixo na tabela, nós temos a explicação, a orientação do que significa cada grau de incapacidade apresentado. Grau 0 é normal em todos os segmentos dos olhos, das mãos e dos pés. Grau 1. O grau 1 ele só se refere à perda de sensibilidade ou força diminuída. Grau 2 é tudo que é visível aos olhos, um lagoftalmo, um equitrópio. Tudo que é visível é grau 2. Ou acuidade visual menor que 0,1 ou 1. E não conta dedos a 6 metros. Acuidade visual menor que 0,1 é que o paciente não consegue ler aquele desenho maior da tabela. Não consegue enxergar. Se ele não vê, foi vulto, então é grau 2. Mas se ele conseguir enxergar, não é problema. Você registra 0,1 ou 1. Tá normal. Vulto, problema. Não conta dedos a 6 metros, problema. É grau 2. Então, é interpretação do impresso, do formulário. Autocuidado com o nariz e os olhos. Ao realizar o exame, nós temos que orientar os pacientes, sensibilizar o paciente a se autocuidar. Eu tenho que mostrar o que ele está apresentando e que precisa ser melhorado. E eu tenho que acompanhar. A adoção de medidas para a prevenção de incapacidade grau 0. Grau 0 é normal em tudo no olho, mas eu tenho que orientar ele a se observar os olhos diariamente para identificar precocemente algumas alterações de sensibilidade ou motora. Nariz. Orientar o paciente a realizar a hidratação, fazendo uma mão em concha, colocando a água e mandando inspirar, puxar água e expirar, jogar água. É uma forma de fazer a sua higienização. Observar o nariz todos os dias. Limpar com água tratada, água mais limpa, inspirando, como expliquei, ou expirando, jogando. Não mover casca, crostas do nariz. Por quê? O paciente ele pode apresentar dormência no nariz e pode ter dormência nas mãos, nos dedos, e ele pode se automachucar por conta da diminuição da sensibilidade. Então, desta forma, é a melhor forma de fazer a sua higienização. Para o paciente que apresentou uma diminuição da força da musculatura dos olhos, ao fechar suavemente, nós percebemos que está diminuído, orientar exercício de fortalecimento. Ao examinar, observamos 2 milímetros, orientar exercício de fortalecimento e também encaminhar para o médico, porque aqui se recupera com os exercícios e o medicamento prescrito pelo médico.
Orientar o paciente a fechar os olhos sem força, apertar com força máxima, contar até 5 devagar e abrir os olhos e descansar. Repetir várias vezes, quantas vezes puder é melhor. Garanto a vocês, por experiência própria, que já recuperamos. Orientação de autocuidado para quem tem triquíase. A triquíase, se durante a avaliação você observou a triquíase, registrou e aqui cabe remover com a pinça somente o profissional capacitado, não é o paciente que vai fazer essa retirada. Tem que ter uma lanterna para focar e a pinça para retirar. Se você vai retirar um pelinho ou 2, não é tão problema. Mas, se uma pessoa de idade já apresenta vários cílios com problemas, temos que encaminhar para o médico, o oftalmologista, fazer a sua avaliação e conduta, que aí tem procedimentos mais precisos pelo profissional específico ou da especialidade no qual nós estamos encaminhando, que neste caso é o oftalmologista. Orientação de lubrificação nos olhos, no globo ocular. Usar o colírio mais próximo da lágrima. O colírio Lágrima Plus, ele é muito bom, mas se no interior, na comunidade, não tiver, você pode pingar a água de beber. É a água mais limpa. Também você deve realizar, sem encostar no globo ocular ou nos olhos, para não contaminar um olho para o outro, puxar a pálpebra inferior na parte lateral e não medial. Se você põe próximo ao ponto lacrimal, não vai ter efeito o colírio, porque já está perdendo, escoando, saindo. Então, pingar na parte lateral, puxando a pálpebra inferior, formando uma bolsinha, e pinga o colírio para lubrificar este olho que está precisando. E fazer a inspeção da face. Os pacientes que são de áreas de difícil acesso, ribeirinhos, ou da cidade, que usam moto, bicicletas, o paciente tem que andar com uma proteção ocular contra as irradiações. As irradiações vai causar danos, vai ressecar, e você tem que proteger com óculos, chapéu, boné. E o paciente que tem força diminuída, providenciar uma proteção noturna, uma viseira, ou pode se produzir uma viseira caseiro, com paninho, com um elásticozinho atrás, contando que tenha uma proteção. Porque ao dormir, o olho vai relaxar e vai ficar aberto e pode entrar impurezas. Orientar a não coçar os olhos, usar paninhos de um olho para o outro para não levar infecção de um olho para o outro. Aqui finalizamos a aula dos olhos. E irei deixar 2 casos clínicos para ser lido, observado e respondido
por vocês. O primeiro caso é um paciente jovem, 26 anos, em tratamento para hanseníase, na sexta dose multibacilar, compareceu à unidade de saúde referindo uma piora na visão. Ao exame, foi observado que os olhos não fechavam bem. Qual a sua conduta? Se não fecham bem, tem um ramo de um nervo afetado. E qual a sua conduta? Segundo caso, paciente idoso, 62 anos, finalizou seu tratamento para hanseníase multibacilar de 12 doses há 2 meses. Compareceu à unidade de saúde, referindo o olho avermelhado todo o tempo. Ao exame, foi observado que o olho direito estava muito hiperemiado e com os cílios tocando na córnea. Qual a sua conduta? Membros superiores. Precisamos conhecer os nervos que nós iremos avaliar durante a avaliação dos membros superiores. Primeiro nervo, nervo radial. O nervo radial, ele é o menos afetado pelo bacilo ou menos atacado pelo bacilo, por ele ser muito profundo. Qual a sua função principal? É função autonômica, suor e produção de óleo, a sensibilidade da parte do dorso do antebraço e parte do dorso das mãos, dedos e polegar. Responsável também pela inervação da parte da musculatura do braço e do dorso do antebraço. Qual a incapacidade ou deformidade causada pelo nervo radial? É a diminuição ou ausência de sensibilidade do dorso das mãos, paresia ou paralisia da musculatura responsável pelos movimentos de extensão dos dedos, polegar e mãos, podendo levar a mão caída. Atrofia da região dorsal do antebraço. Nervo ulnar. Este nervo, ele é o mais afetado pelo bacilo, porque é o nervo mais periférico. É o nervo do cotovelo, é o nervo que dá o choquinho. Sua função principal: autonômica e sensibilidade da parte medial do antebraço, mão, quinto dedo e metade do quarto dedo e parte da musculatura do antebraço e dos músculos intrínsecos da mão ou das mãos. Qual a incapacidade ou deformidade causado pelo nervo ulnar estando inflamado pelo bacilo? É a diminuição ou perda da sensibilidade na parte medial do antebraço, mão, quinto dedo e metade do quarto dedo. Paresia ou paralisia da musculatura intrínseca das mãos, causando garra de quarto e quinto dedo. Isso no início. E do segundo e quinto dedos do segundo. E quinto, em fase mais avançada, atrofia do primeiro espaço interósseo e da região hipotenar. Nervo mediano. É o segundo nervo a ser atacado pelo bacilo. Este nervo também estando inflamado, ele também tem danos. Qual a sua função principal?
autonômica e sensibilidade da parte lateral do antebraço, mão, polegar, segundo, terceiro e metade do quarto dedo. Responsável também pela inervação da musculatura do antebraço e dos intrínsecos do segundo e terceiro dedos das mãos. Qual a incapacidade ou deformidade causado pelo nervo mediano? É a diminuição ou perda da sensibilidade na parte lateral do antebraço, mão, polegar, segundo e terceiro e metade do quarto dedo, paresia, diminuição da força, ou paralisia da musculatura intrínseca da mão, podendo levar a garra do polegar e dificuldade da oponência e abdução, atrofia da região tenar. Avaliação dos membros superiores. Sempre nós começamos realizando a inspeção, é o olhar para aquele membro que nós iremos avaliar. Palpação dos nervos. A palpação dos nervos está no formulário e iremos começar o passo a passo desta avaliação das mãos, começando pela palpação dos nervos. Os 3 nervos que nós acabamos de referir. A palpação, primeiramente, orientar o paciente o que nós iremos realizar. Perguntar se o paciente tem dor ou choque. Palpar com a polpa digital do segundo e terceiro dedo. É com a polpa digital. Não é com as unhas. Palpar com manobras suaves para não causar transtornos, dor no tronco do nervo, naquele nervo que você está realizando a palpação. Seguir o trajeto do nervo para observar a espessura, observar se tem nódulos, a forma. Sempre comparar um lado com o outro. Vamos começar fazendo ou realizando a palpação do nervo radial, que é o último nervo a ser atingido na hanseníase, por ser profundo. O radial, nós temos que palpar a nível do canal da torção do húmero, terço médio do braço, com o cotovelo em flexão e a mão apoiada na mão do examinador. E aqui você vai observar este nervo, a espessura, como é que ele está se apresentando, e vai registrar se é normal ou espessado. Como o nervo radial, ele é sempre um nervo que é menos afetado, nós optamos em registrar normal. Nervo ulnar, esse é o primeiro a ser atacado pelo bacilo da hanseníase. Palpar este nervo também apoiando o braço do paciente, a mão do examinador, e palpar ao nível da goteira epitrocleana ou acima deste, e com o cotovelo em 90 e 120 graus, de 90 a 120 graus. Sempre apoiando a mão.
E aqui, você, ao seguir o trajeto do cotovelo para cima eu me refiro na direção subindo para o ombro, porque é onde ele está livre. Entrando no canal epitrocleano, você não consegue palpar este nervo. É só do cotovelo para cima, não para baixo. E você vai seguir o trajeto do nervo na verificando a espessura, nódulos, se ele está rígido. Vale ressaltar que temos que estar observando e perguntando qual a atividade que o paciente realiza no dia a dia, para você registrar, fazer um registro correto. E você vai registrar, eu optei aqui em colocar o nervo ulnar direito espessado, porque esse nervo, ele sempre é o mais atingido. O esquerdo, nós registramos normal. Mediano. Mediano é o segundo nervo a ser atingido pela hanseníase. Apoiar a mão do examinador na mão do examinado. Ou seja, o examinado apoiar na mão do examinador. Ok. E com o segundo e terceiro dedo, realizar a palpação deste nervo mediano. Como é que eu posso realizar a palpação? Palpar o nervo entre os dois tendões dos músculos palmar longo e flexão do carpo com o punho ligeiramente em flexão. Esse nervo, o próprio livro diz que não é palpável. Normalmente, ele não é palpável. Tem outra alternativa também de avaliar este paciente. Esta palpação do mediano, você pode realizar uma percussão de proximal para distal, começando proximal e vai tocando com a polpa digital do segundo e terceiro dedo até o punho. Então, de proximal, começando próximo do cotovelo e vai até o punho, em toques suaves. E registra o que você observou. Espessado, normal. Optamos em colocar espessado do lado esquerdo também. E normal para o lado direito espessado e o lado esquerdo normal. Continuando, iremos ver a graduação da força muscular. A graduação da força muscular, procuramos realizar uma tabela contendo mais informações. Acrescentamos o grau de incapacidade. O grau de força muscular é 5. Realiza movimento completo contra a gravidade e resistência máxima, é forte, está com o grau atribuído 0. Força muscular 4. Realiza o movimento completo contra a gravidade e resistência manual moderada. Diminuiu um pouco a força, então condição funcional diminuído e está dentro do grau 1. 3. Realiza o movimento contra a gravidade, condição funcional diminuído e o grau de incapacidade atribuído
é 1. 2. Realiza movimento parcial. Condição funcional também diminuído. Está dentro do grau 1. Força 1. Contração muscular sem movimento articular. Paralisado. Grau 2. 0. Paralisia. Nenhum movimento existente. Aqui já é uma mão caída. Paralisado. Grau 0. Eu sei que graduar não é fácil, porém, iremos demonstrar alguns pequenos vídeos que procuramos realizar para que o entendimento desta força seja melhorada. Orientar o paciente a elevar o punho com força máxima e aplicar força contrária e você vai observar, tá forte. Então, grau 0. 4. Orientar o paciente a elevar o punho e você vai aplicar a força contrária e observar esta resistência e vai registrar o que você observou. 3. Orientar da mesma forma o paciente a realizar o movimento, aplica-se a força e vai graduando. 2. Pede-se para realizar. O paciente não consegue realizar bem essa extensão do punho. 1. Ele tenta fazer um esboço, mas não consegue elevar. E o 0 é a paralisia, nenhum movimento. Espero que o vídeo tenha melhorado o entendimento da graduação da força. Avaliação da força. Agora, aqui começa a avaliação da força. Nesta avaliação da força, nós iremos realizar a avaliação dos 3 nervos que nós palpamos. Agora, vamos ver como é que está a força desse trajeto dos nervos. Começando pelo radial, que é elevar o punho ou extensão do punho. E você vai realizar apoiando sempre a mão do paciente na mão do examinador. Punho relaxado, como a gente já fez anteriormente, e aplica-se a força no dorso e você vai graduar. Optamos em colocar o direito 5 forte e o esquerdo 5 também forte. Unar. Iremos realizar a abdução do 5º dedo, que é abrir o dedo mínimo. Você também apoia a mão do paciente na sua mão, pede para o paciente abrir o 5º dedo com força máxima e você na falange proximal aplica força contrária e vai observar esta força. Neste exemplo, a gente está vendo, neste segundo slide, da abdução do 5º dedo, que ele tem uma amplitude, ele abre bem os dedos. Então, por este desenho, estaria com uma força ou forte ou diminuída por 4. Mas eu vou usar um exemplo como se tivesse uma abdução mais complicada, mais prejudicada. Então, aqui eu optei em colocar uma
uma força 1 e já tem paralisia, porque o nervo ulnar é o mais prejudicado. A mão esquerda eu coloquei 5, normal. Agora iremos para o nervo mediano, que é a abdução do polegar. A abdução do polegar, eu tenho que orientar o paciente a trazer o polegar em plano perpendicular ao meio da mão. O livro, ele se refere que quando este polegar está perpendicular à mão, ele fica tipo o mastro do navio, que o mastro fica elevado para cima. Aplica-se força contrária na falange proximal para baixo e você vai graduar esta força. Nós optamos em graduar a força 3, está diminuído, e o lado esquerdo 5, forte. Interpretação da estesiometria. Neste quadro, nós também procuramos fazer um quadro trazendo mais informações, a quantidade de toques e qual o grau atribuído. O verde é o primeiro monofilamento, que é 0,5. Quantos toques eu tenho que dar? De 1 a 3. Mas se no primeiro toque ele sentiu, não precisa realizar os dois em diante. Já registra a cor que ele referiu, o verde, bolinha verde. O verde, a sensibilidade é normal para a mão e pé. Está dentro do grau de incapacidade 0. A bolinha azul, 0,2 grama. Quantos toques? De 1 a 3 toques. O azul já tem a sensibilidade diminuída, dificuldade para a discriminação fina e está dentro do grau de incapacidade 0. A bolinha roxa ou lilás, rosa, violeta, todos eles são da grama 2,0. Então, tem livros, tem bula do monofilamento que refere as cores lilás, roxo, rosa, violeta, mas todos tem na bula e no livro também, mas todos é 2 gramas. Aqui, quantos toques eu tenho que dar? Apenas um toque. A sensibilidade protetora já está diminuída, ainda previne lesões. Discriminação de forma e temperatura diminuída. Porém, se apresentar uma cor roxa, lilás ou violeta, ele está dentro do grau 0. A partir da primeira bolinha vermelho, aí já é dormência, já é comprometimento de sensibilidade. A primeira bolinha vermelho, que é 4 gramas, tem perda da sensibilidade protetora para as mãos e às vezes para os pés, vulneráveis a lesões e perda da discriminação do quente e do frio. Está dentro do grau 1. Caso ele não sinta o vermelho, passa para o próximo filamento, que é o filamento X, que é 10 gramas. É apenas um toque. Perda da sensibilidade protetora, ainda sente pressão profunda e dor. Porém, é dormência, é grau 1. Círculo vermelho, 300 gramas. É o monofilamento com calibre mais grosso que se tem. Apenas um toque. Sensibilidade à pressão profunda mantida, podendo ainda sentir dor. Está dentro do grau 1. Não
existe bolinha preta. Não existe monofilamento preto, que eu quero me referir. A bolinha preta é quando não sente até o último filamento, que o último filamento é o vermelho circular 300 gramas. Não sentiu ao tocar no ponto específico, aí você pinta a bola de preto, que é perda da sensibilidade, a pressão profunda, normalmente não podendo sentir dor, ausência de resposta. Continuando a avaliação. Materiais necessários para realizar a avaliação sensitiva da mão. É necessário ter o kit de monofilamentos, que é o estesiômetro. Aí na figura já está aparecendo eles organizados, disposicionados conforme a ordem de gramas, que é o verde, azul, violeta ou lilás, e os vermelhos, ponto fechado, vermelhinho, X ou circular. E as canetas ou lápis colorido. Aqui eu faço uma ressalva em usar mais lápis ou canetas, porque o pincel ele vaza no papel de um lado para o outro, comprometendo o impresso, a avaliação para fins de benefício ou outras necessidades. Aplicar os monofilamentos nas mãos nos pontos específicos. O monofilamento ele deve ficar perpendicular à superfície da pele. A distância que ele tem que ficar a distância entre o monofilamento e a pele é de 2 centímetros. A pressão na pele deve ser de 1 a 2 segundos até fazer a curva do filamento, que o peso está na curva. Então, perpendicular ao ponto, 2 centímetros acima do ponto, pressão de 1 a 2 segundos até encurvar e obter a resposta que se espera. Aqui é a realização da avaliação sensitiva, o registro. Nessas mãos embaixo que estão pintadas, nessa primeira figura, na região palmar, temos verde e azul, aqui é grau 0. Já a segunda palma da mão, nós já temos nos pontos do mediano, no polegar e o segundo dedo, nós temos verde, azul, no trajeto do mediano, e no ulnar nós temos lilás ou violeta, nos 2 pontos seguidos, e na ponta do 5º dedo vermelho. E essa mão aí já apresenta um grau de incapacidade 1. O dorso no qual está sendo demonstrado é o trajeto do nervo radial, que está apresentando normal. Então, na avaliação do formulário, o dorso aqui em cima está verde, a mão direita está comprometida apenas o trajeto do nervo ulnar. Então, mão direita, grau 1, mão esquerda, grau 0. Registrar o que você observar. Tem feridas? Faz o desenhozinho lá da legenda da ferida. Tem reabsorção ou garra? Refere também, faz um registro. Grau de incapacidade física na mão. É tudo aquilo que é visível, é grau 2. Aqui, garra móvel ou garra mediana. E garra mediana. É grau 2. Segunda foto, tem garra, tem feridas, embaixo tem fissuras. Tudo que é visível, isso é grau 2. Ao
final da nossa avaliação da mão, o registro ficou desta forma. Membros superiores, palpação dos nervos, radial estava normal no direito e no esquerdo, ulnar estava espessado no direito e normal no esquerdo. Mediano estava espessado no direito e normal no esquerdo. Força muscular, elevação do punho, estava normal no direito e no esquerdo. Forte, 5. Abdução do quinto dedo, ulnar, nós optamos aqui em colocar 1 paralisia e 5 forte no esquerdo. Abdução do polegar, nós colocamos diminuído 3 e forte no esquerdo. A inspeção e avaliação sensitiva com o monofilamento, nós optamos nesse membro todo do direito, além de estar palpação comprometida, força comprometida, a sensibilidade também ficou comprometida, por conta dessa ramificação do tronco do nervo. E foi colocado o registro de usar o monofilamento de 10 gramas até 10, 4 e 300, 10 e 300 gramas, que é o mais forte. Então, um comprometimento na mão. Fechando agora, terminamos a avaliação motora, sensitiva e motora. Vamos fazer a classificação do grau. A avaliação neurológica simplificada finalizou. Classificação desta mão. Mão direita ficou com maior grau, que é 2, que é a paralisia. Foi por conta da paralisia, porque a anestesia é grau 1. Então, aqui se registra o maior grau. Mão esquerda foi 0, não apresentou nenhum problema. Autocuidado com as mãos. Também sensibilizar o paciente a realizar seu autocuidado. Observar todos os dias as mãos, mesmo que não tenha nada, que é o grau 1 não apresenta nada, nenhum problema, mas se observar todos os dias. O paciente que apresentou a força diminuída ou a paralisia daquele membro do ulnar direito, aqui cabe a gente orientar exercício de fortalecimento. Com uma liga, você pode usar os exemplos de acordo com o problema que foi apresentado pelo paciente. Então, temos como ajudar. Orientação aqui para o uso de proteção para as atividades da vida diária, que está dentro da adoção de medidas de prevenção de incapacidade grau 2, que é tudo visível. Orientar o paciente a usar as luvas. Luvas tem que ser um pouquinho mais comprida, acrescentar um pouquinho, costurar para que o antebraço ele seja protegido, porque as luvas só protegem a mão. O antebraço, a maioria dos pacientes encosta na panela e queima o antebraço. Orientar a colocar madeira nas panelas e colorida, porque os pacientes idosos têm dificuldade na acuidade visual. Também adaptar os copos para que os pacientes não se queimem. Orientar a usar de plástico e dentro de um suporte. Adaptar as colheres por conta da atrofia, por conta da dificuldade da apreensão do objeto. Fazer um engrossador para a escova. A maioria dos pacientes que tem uma atrofia, eles não conseguem segurar bem a escova de dente, escova de cabelo. Tem que ver a necessidade e procurar ajudar com o EVA, fazendo esse emborrachadozinho para melhor apreensão do objeto.
Aqui eu fiz algumas adaptações e estou trazendo em título de colaboração para vocês. Eu fiz um adaptador para a caneta. Podemos observar a dificuldade que o paciente tem da apreensão do objeto, que é a caneta, para registrar a sua assinatura. Com o engrossador, ele tem mais apoio e consegue realizar a sua assinatura. Muitos pacientes referiram durante uns 5 anos, enquanto estava no grupo de autocuidado, que os homens geralmente compravam calça comprida 2 números a mais. Se ele vestia 38, comprava 40. Por quê? Era mais fácil subir a calça comprida e amarrar no cós. Porque para realizar a apreensão do zip era difícil. Então, eu fiz uma adaptação com Durepox e um ganchinho que foi mais fácil e consegue entrar no orifício do zíper e pode puxar o zíper com engrossador, é bem mais fácil. Outra situação difícil que foi observado é que os pacientes têm dificuldade de pegar objetos menores, como as moedas. No dia a dia a gente precisa da moeda para ir ao mercado. Era uma dificuldade, porque os pacientes tinham dificuldade de apreensão desse objeto, da oponência. Então, fizemos uma adaptação, uma caneta com Durepox e um pedaço de imã na ponta. E você poderia pegar a moeda, poderia pegar o prego, até a agulha. Tudo isso eu já experimentei. E é muito mais fácil. Adoção de medidas ainda para o grau de incapacidade 2. Devemos realizar aquilo que é possível no nosso serviço. Mas quando o nosso serviço não tem todo instrumentos necessários para uma avaliação do paciente, um atendimento adequado de acordo com o que ele está apresentando, podemos encaminhar o serviço de reabilitação. A sala de curativo para o acompanhamento dessas feridas, serviço de fisioterapia para fortalecimento daquelas musculaturas, serviço de terapia ocupacional, que são as adaptações, as órteses, e é importante que se trabalhe com o serviço de reabilitação. Vou deixar 2 casos clínicos referente à aula da mão, que vocês podem ler, refletir e responder no final. Paciente com 45 anos, dona de casa, 6 filhos, faz todos os serviços domésticos, é costureira, está no 12º mês de tratamento para hanseníase, porém permanece com garra móvel de 4º e 5º dedo, força muscular diminuída e sensibilidade comprometida. Quais a sua conduta? Temos que observar qual o tronco nervoso que está comprometido pelo bacilo. É importante. Segundo caso, paciente jovem de 26 anos está na 8ª dose do tratamento MB multibacilar, chega na unidade queixando, não consegue segurar um copo, se vestir e não está conseguindo comer, segurar a colher. Perante as figuras abaixo, qual a sua conduta? Também vamos refletir e responder.